Graças a Deus, que maravilha! Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos de volta, hein? Que maravilha! Pessoal, tem coisa boa para hoje, hein? Temos uma mensagem maravilhosa hoje. E o título da mensagem eu já vou logo te adiantar. Servimos a Cristo na carne ou no Espírito? A gente vai ver isso dentro da palavra de Deus. Amém? Se está servindo na carne, nós vamos ver. Se está servindo no Espírito, nós vamos ver isso aí também. Amém? Eu quero agradecer a todos que participaram da mensagem anteontem, nosso bate-papo, e parabenizar a todos aí que compartilharam, que deram joinha, que deram ok. O meu fundamento aqui, a minha prioridade aqui nesse canal, é levar o conhecimento de Deus ao teu coração, é levar o melhor para você. Eu não estou preocupado com dinheiro de YouTube, eu não estou preocupado com dinheiro de nada, eu não estou preocupado com a sua oferta, com o seu dízimo, eu não estou preocupado com nada disso. A minha preocupação é saber se você está entendendo a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, reinando em vida, no descanso de Deus, e não mais viver escravizado pela própria Bíblia, porque a Bíblia, ela é a libertação, ela é a palavra de Deus para te libertar. Mas infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, o que acontece? Se usam a própria Bíblia para escravizar, para te prender, você nem respira. Veja, houve algumas repercussões em tudo que foi falado anteontem. Houve uma repercussão. Muitas pessoas concordaram, como outras também não concordaram. Mas isso aí é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Amém? As que concordaram, amém, graças a Deus. E as que não concordaram, amém, graças a Deus. Que amanhã ou depois eu declaro o Espírito Santo de Deus fazendo essa pessoa entender a sua palavra do jeito que ela é. Amém, gente? Então, eu quero mandar um abraço já de imediato. A nossa amiga Adriana Cordeiro está assistindo. Graça e paz, minha irmã. Um abraço para você, família, esposo, filho. Eu declaro a melhor noite da sua vida. Eu declaro que já deu tudo certo. Amém? Já deu tudo certo. Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço, já mandei um abraço aí para Adriana Cordeiro. Quero mandar um abraço para Orlando Alves, Carolina do Sul, Estados Unidos. Que maravilha! Olha onde essa palavra está chegando. Olha onde essa palavra está chegando, meu amado. Que maravilha! Olha onde essa palavra está chegando, Estados Unidos. Jamais pensei eu estar lá nesse lugar. Mas a palavra de Deus é assim. Deus trouxe a internet para isso. Se a gente não pode ir, então Ele permitiu esse canal de comunicação para chegar até essas pessoas que estão lá do outro lado do planeta. Amém? Orlando, Carolina do Sul, Estados Unidos. Reni, esposa do meu amigo Ricardo, lá em Nova Iguaçu. Um abraço para você, minha irmã, meu irmão. Declaro a melhor noite para você. Já deu tudo certo. Tamo junto. Amém? Graças a Deus. Irani, minha vizinha lá de Cabo Sul. Lá de Cabo Sul. Que maravilha, hein? Só que eu não moro mais em Cabo Sul, pessoal. Estou morando aqui em Duque de Caxias. E Cabo Sul, a minha família está lá. E todo mês eu estou em Cabo Sul. Amém? Visitando meus amigos, visitando minha família. Graça e paz. A Adriana está mandando graça e paz. Eu recebo. Recebo e retribuo. Amém, minha irmã? Eu mando um abraço apertado também para a Vanilda. Amém? Um abraço maravilhoso para você, Vanilda. Para Israel, para todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite, amém?
Que maravilha, né? Coisa boa. Teve pessoas perguntando: que maluquice é essa que eu estou pregando? Não é maluquice não, meu irmão. É a palavra de Deus que está aí na sua frente há milhões de anos. Mas aproveitaram dela, muitos se aproveitaram dela, muitos, nem todos, se aproveitaram dela para poder se enriquecer, na verdade. Muitos se aproveitaram da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser vivida do jeito que ela é. Eu vou mostrar hoje, eu tenho 5 livros para te mostrar hoje a palavra de Deus. Mostrar para você que de fato, de verdade, o povo de Israel, o povo judeu, não conhecia Deus. E infelizmente nós que somos gentios, não temos nada a ver com os judeus, não temos nada a ver com Israel. Somos um povo gentio. A palavra de Deus diz que gentio era um povo afastado da comunidade de Israel, sem Deus e sem esperança no mundo. Jesus, ele veio para Israel, ele veio para os judeus. Depois os judeus não quiseram ele, como até hoje, e ele disse: eis que vou para os gentios. Então ele veio para nós, então nós fomos ali enxertados no plano de Deus, haja visto que já havia sido escolhido desde antes da fundação do mundo, mas era necessário que se completasse o tempo, porque cada coisa era um tempo, amém? Na verdade, nós já éramos escolhidos desde antes da fundação do mundo, mas havia de cumprir esse tempo, então nós fomos ali enxertados na videira. Diga graças a Deus, que maravilha, amém? Então alguns perguntaram: que loucura é essa que eu estou pregando? Não é uma loucura, não é nada novo, é a palavra de Deus que está aí, para que você possa ouvir, ler, entender e praticar. Hoje nós estamos vivendo o descanso de Deus. Olha, irmão, na verdade, tem pessoas dentro do meio evangélico, eu não vou dizer todos, que quando pergunta em quantos dias foi formado o universo, Deus formou o universo, já está na mente da pessoa que foi 7 dias. Olha só que absurdo. Já está na mente ali dizendo: foi 7 dias. Não, não foi 7 dias, foi 6 dias. No 7º ele descansou. Ele não descansou numa rede, nem debaixo de um pé de jabuticaba, não. Ele descansou aqui, de ter concluído a obra, tudo aquilo que ele tinha planejado, que ele tinha pedido permissão à sua própria consciência para que fizesse. Amém? Ele não foi descansar em lugar nenhum, como muitos aí tiram o sábado para descansar, porque o sábado é do Senhor, porque o sábado é do Senhor. Todos os dias são do Senhor. O Senhor descansou na mente. Ele não descansou: agora já aprontei o mundo, chega, vou descansar. Agora vou deitar debaixo de um pé de jaca e vou relaxar. Não, meu irmão. Ele descansou aqui, É igual você quando está numa construção da sua casa própria, ou consegue comprar o seu carro, e você fica naquela aflição, e quando você consegue, você descansa. Amém? Descansa na sua mente, na sua consciência. Irmão Neilton, melhor noite, abençoado, graça e paz, que maravilha. Tamo junto. Amém? Então nós vamos, sem muito blá blá blá, vamos à palavra de Deus, que eu sei que tem muita gente aí querendo ouvir e querendo aprender também. Querendo dizer eu que não sou nenhum expert na palavra, não sou nenhum teólogo, não sou nenhum fulano de tal. Eu sou Jorge Gabi, medito na palavra, aprendi a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus nos mostrou esta palavra há muitos anos atrás, e graças a Deus já vai para 25 anos dentro desta palavra, e hoje quero transmiti-la para vocês mais uma vez. O título da nossa mensagem hoje é: servimos a Cristo na carne ou no Espírito? No Espírito ou na carne? Vamos ver. Para o povo em graça que já conhece, já tem esse entendimento, sabe que é no Espírito. Mas quem não sabe ainda, vai aprender hoje em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver como que o crente está servindo a Deus. Na carne ou no Espírito?
Vamos fazer uma breve confissão de fé, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado e querido, eu te dou graças, meu Senhor, por esse momento em que nós aqui, ó Deus, nos colocamos diante de um aparelho, meu Deus, diante de um aparelho, ou seja, diante de um instrumento criado pelas tuas mãos para anunciar a tua palavra à distância, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito nos dá esta direção, nos dá essa força, nos ajudar. Pai amado, Pai querido, eu recebo no meu coração que somos mais que vencedores, que somos abençoados, que somos salvos, que somos eleitos, que somos escolhidos, que somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Pai Santo, Pai querido, eu neste momento, eu me dirijo a Deus, a tua palavra, para dela assistir, para dela transmitir, melhor dizendo, a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Bíblia na mão, canetinha, Bíblia na mão para você anotar tudo que tem direito, não vai deixar de anotar nada. Eu quero repetir os 2 livros que eu comecei anteontem para dar continuidade. Amém? Os 2 livros foi Isaías capítulo 1, nós vamos começar já lendo Isaías capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia na mão, então vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim, olha o que diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me conhece. Olha, amado, o que Deus está falando. Teve um que me chamou de louco. Irmão, o senhor é louco. Não, eu não sou louco, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Pode até me chamar de louco, mas eu estou transmitindo a palavra de Deus. O boi conhece o seu possuidor. Ele está dizendo que o boi conhece o dono. O jumento também conhece o seu dono. Ele diz: Israel, que é meu povo, que são meus filhos, não me conhece. E eu falei o quê? Anteontem eu falei. E não conhece mesmo, porque se conhecesse, não estava fazendo tantas coisas que acham que é certo e não é. Ah, pastor, mas o meu pastor me ensinou assim. Então nós vamos ver aqui, se você quiser continuar servindo do jeito que teu pastor te ensinou, amém, graças a Deus. Eu não estou aqui para desviar você, não. Eu quero desviar você para o melhor. Para o melhor, direcionar você ao melhor de Deus, e não para pior. A minha intenção não é destruir a sua vida. A minha intenção é fazer você viver e viver melhor, graças a Deus. O próprio Deus está dizendo: o meu povo não me conhece. Na verdade, quando eu falo meu povo, eu faço questão de dizer isso, nós somos gentios. Nós não somos Israel. Nós não somos judeus. Gentio é todo o povo que não nasceu em Israel. É todo o povo que não pertence àquela área, àquela região. Era um povo afastado da comunidade de Israel, não tinha esperança e vivia sem Deus no mundo. Esse povo era um povo jogado, largado para lá. Mas Jesus veio e fez o quê? Nos aproximou, nos fez estar no lugar de merecimento. Muitos aí fora pensam que gentio é o povo que está lá fora, que está bebendo, que está fumando, está roubando. Não! O crente também é gentio. Por quê? É gentio porque não nasceu em Israel, não nasceu lá em Judá, não nasceu naquela área, naquela região, não faz parte daquele povo. Independente dele beber, fumar, dele roubar, dele matar, independente, ele é um gentio. Nasceu fora de Israel, nasceu fora daquela região ali, é um gentio. O samaritano é um gentio. Não fazia parte. Tanto que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas também ele disse o quê? Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não deis rumos aos gentios, e nem entrei em casa de samaritano. Ele mandou pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
As ovelhas perdidas da casa de Israel era aquele povo que estava afastado da comunidade de Israel. Então, não era o gentio. O gentio estava afastado da comunidade de Israel por não fazer parte do povo judeu. E os que estavam afastados da comunidade de Israel que Deus enviou, eram os que estavam afastados da congregação de Israel. Estava lá dentro, se afastado, então estava mandando buscar de volta. Amém? Então Deus está falando, o meu povo, que é o povo de Israel, que não é nós. Nós obedecemos a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos ler isso aí. Então todo o povo que está fazendo a obra de judeu, está fazendo a obra mosaica, as obras da lei, elas estão vivendo o quê? Debaixo de maldição, como diz a palavra. Portanto, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, nós somos gentios, nós não somos judeus. Jesus estava falando para um povo judeu. Ele estava chamando a atenção do povo judeu, do povo israelita. Ele disse, o meu povo não me conhece. Jesus ele veio para os judeus. Ele não veio para os gentios. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Jesus não veio para nós. É uma outra pregação que nós vamos falar, talvez depois de amanhã. Amém? Mas ele veio de preferência para os judeus. Nós fomos aproximados. A palavra de Deus que nós fomos aproximados. Graças a Deus. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Eu estou repetindo o mesmo versículo de anteontem, né? Diz assim, deveras o meu povo está louco. Isso é Deus que está falando. Se você está com a Bíblia na mão, você está vendo que é Deus que está falando. O meu povo está louco, já não me conhece. Não é isso que está escrito aí? São filhos nécios, sem sabedoria e sem inteligência. São sábios para o mal. Olha só, são sábios para o mal. E não sabem fazer o bem. Lembrando que ele estava falando isso para um povo judeu, para um povo israelita, para um povo de Israel. Ele não estava falando isso para os judeus, os gentios, que somos nós. Amém? Agora, ele vai falar para uma judia. Olha o que ele vai falar para uma judia. João capítulo 4, ele vai falar agora para uma judia. O judia não, para uma gentia. Uma gentia, é gentia mesmo, né, que fala, gentia. É isso mesmo, gentia. Então ele não vai falar agora para uma judia nem para um judeu, ele vai falar agora para uma gentia, que não fazia parte daquele povo judeu. Olha o que diz João 4, João, livro de João, capítulo 4, versículo 19. Disse o versículo 19, disse o Senhor, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher está conversando ali, batendo um papo com Jesus, né? Está ali batendo um papo com Jesus. Aí ela diz o quê? Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Olha bem, hein? Nossos pais adoravam neste monte. É o que ela falou, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela disse para Jesus, nossos pais adoravam nesse monte. Agora vós diz que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? Disse-lhe Jesus deve ter falado assim, eu falei isso? Não, minha filha, você está enganada, mas tudo bem. Disse Jesus, versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, olha bem, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E o que a gente vê aí hoje? Um montão de gente subindo aonde? Subindo para o monte, vai adorar o Senhor, vai buscar o Senhor no monte, botar isso como doutrina. Se você quer ir no monte orar, vai, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas só que fizeram disso uma doutrina. E não é uma doutrina.
Fizeram disso uma doutrina. Então ele disse: mulher, pode crer-me que nem que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Olha aí, olha Deus aí falando. Vocês adoram o que não conhecem. E ele diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Qual salvação que vem dos judeus? Jesus era judeu, então ele saiu do meio dos judeus para ir à cruz, morreu por nós. A salvação vem dos judeus. Amém? Então ele diz: nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. E não conhecia mesmo, que nós acabamos de ler agora Isaías, capítulo 1, 13 e Jeremias 4, 22, e vimos que o povo de Deus não conhecia mesmo. E os gentios também não conheciam, porque não fazia parte da comunidade. Não fazia parte do povo judeu, não conhecia mesmo. Não é isso? Aí ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas olha o 23. Mas vem a hora, minha filha, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ah, pastor, eu adoro em espírito e em verdade. Ângela Soares, graça e paz, minha irmã. Declaro melhor noite para você. Pastor, eu adoro em espírito. Eu boto a Bíblia debaixo do braço, abaixo minha cabeça no meio da rua, não falo com ninguém. Levanta a mãozinha, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu estou em espírito e verdade. Não, meu irmão, não é isso não. Adorar o Senhor em espírito e verdade não é isso não. Eu estou provando para você dentro da palavra que adorar o Senhor em espírito e em verdade não é isso não. O 23 diz: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros, ele está falando os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O 24 diz: Deus é espírito. Mas estão servindo a Deus aonde? Na carne. Eu vou mostrar mais adiante. Estão servindo a Deus na carne. Não é no espírito, eu vou provar isso. Então o 24 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: olha eu aqui. Olha eu aqui, mulher. Claro que naquele momento ali, Jesus já estava adiantando a crucificação, já estava adiantando a cruz, dizendo: vem a hora, né? Quando ele fala já chegou, é porque ele já estava ali presente diante da mulher, mas futuramente não ia mais subir monte. Até então se subia o monte para orar, até então em Jerusalém se orava, se fazia a tal coisa como está escrito aqui em João 4:19. Mas ele disse: vem a hora, e já chegou. Já chegou por quê? Porque ele já estava ali presente, sendo preparado para ir à cruz, morrer, derramar o seu sangue em nosso lugar, meu irmão. Eu vejo muito crente dizendo que Jesus ressuscitou, mas serve ele na carne. Não serve ele no espírito. Servir a Deus no espírito é servir dentro do seu coração, sem precisar pegar em alguma coisa para chamar a atenção dele. Eu não preciso de elementos para mostrar que Deus está comigo. Eu não preciso de elementos para poder provar. Eu não preciso de nada simbólico para mostrar Deus na minha vida. Isso é servir a Deus em espírito. Eu não preciso subir um monte para mostrar que Deus está comigo, ou vou ter um encontro com Ele lá em cima. Não. Ele disse a Josué: aonde colocar a planta dos vossos pés, onde colocar a palma da vossa mão, eu sou contigo, disse o Senhor. Ou seja, onde eu estiver, eu falo com Deus e Ele me ouve. Eu não preciso pegar pedaço de pau, eu não preciso comer nada, eu não preciso beber nada para poder dizer que eu tenho a presença de Deus. A presença de Deus, Ele já está em mim, porque eu sou templo dEle.
Eu não posso rejeitar esse Deus que está dentro de mim e colocar um outro em espécie de elemento. Aí me chamam de maluco, diz que eu sou herege, diz que eu sou do diabo, que eu sou do capeta, que eu sou do tribufu, que eu seja. Mas eu estou lendo a palavra de Deus e transmitindo a palavra de Deus para você. Diga graças a Deus. Servir a Deus em espírito não é você botar uma Bíblia debaixo do braço e fazer carinha de santo. Não é. Servir a Deus no Espírito, servir a Cristo no Espírito, é viver com intensidade, é viver sem mancha, sem mácula, sem nada, é servir de coração, pela fé, como se diz, né? Pela fé, certeza daquilo que você não vê. Diga graças a Deus. Amém? Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante. Eu vou mostrar para você servir a Deus no Espírito, como é que é. Porventura ignorais, irmão, pois falam aos que conhecem a lei. Jesus ali estava falando, Paulo estava transmitindo aquilo ali para os que conheciam a lei, para os judeus, que a lei tem domínio sobre o homem, sobre toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Olha, Paulo está fazendo aqui uma analogia, uma comparação ao casamento. E ele diz no 2, Romanos capítulo 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair um novo casamento. Aí olha o que ele diz no 4. Assim também, meus irmãos, também vós, morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres ao quê? A outro, a saber, aquele que ressuscitou. Ele está mandando o quê? Vamos repetir? Assim, meus irmãos, também vós, morreste, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Nós morremos no corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, nós também morremos ali. Porque nós estávamos em pecado. Nós estávamos em delitos e pecado, por causa do pecado de Adão. Que na verdade também não éramos nós, era o povo judeu. Nós chegamos depois. Também eram os judeus. Mas vamos colocar como se fosse nós para que você entenda. Então, por causa do pecado de Adão, toda a raça humana estava debaixo do pecado. Cristo veio para limpar esse pecado de Adão e nos dar acesso à salvação diretamente. Nos dar acesso. Nos livrar de tudo aquilo que era mal. Amém? Então ele diz o quê? A mulher casada está sujeita ao marido enquanto ele vive. Quer dizer, enquanto o marido estava vivo, ela estava sujeita ao marido. Se o marido morrer, se o marido tivesse vivo e ela contraísse algum casamento, seria chamada de adúltera. Porém, morrendo o marido, ela poderia arrumar um outro casamento. Assim também nós, no versículo 4, assim também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Nós morremos no corpo de Jesus de Nazaré, que foi um instrumento usado por Deus, foi o sacrifício de Deus em nosso favor, para que nós viéssemos pertencer não mais a Jesus de Nazaré, mas sim ao Cristo ressuscitado, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja se eu estou falando alguma besteira. Aqui está falando para a gente deixar a carne, que é Jesus de Nazaré, que morreu por nós, para servir, no caso, ele mesmo, mas agora ressuscitado. E se você serve o ressuscitado, você não precisa usar elemento pegável, pedrinha, pauzinho, pãozinho, florzinha. Você não precisa usar isso para poder chamar a atenção de Deus, porque isso aí foi no tempo em que ele estava vivo, que ainda se faziam isso. Quando ele morre, nós também morremos com ele. E quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Porque o nosso batismo verdadeiro foi na cruz. Nós fomos lavados e remidos com o sangue, não foi com a água do batistério. A água do batistério é apenas uma simbologia
Para quem faz é uma simbologia. O batismo verdadeiro foi na cruz do Calvário, quando Cristo nos lavou e nos purificou com sangue. Aí eu digo que Jesus ressuscitou, mas continuo fazendo a obra velha. Jesus ressuscitou, mas eu continuo com o marido morto. Arrumei outro marido, a esposa arrumou outro marido, mas ela continua com o marido que morreu. Isso o que a Bíblia diz? Se torna um adúltero, se torna uma adúltera. Se o marido estiver vivo, ela não pode ter outro marido. Ah, mas Jesus morreu, mas ele não está vivo? Se ele está vivo e você volta a fazer a obra do morto, você está simplesmente cancelando, dizendo que o que o morto não teve valor. Não teve valor. Porque você está no vivo e volta lá atrás para viver a obra da lei que Jesus já cumpriu. Sabe o que você está falando para Jesus? Não, eu vou fazer de novo, Senhor, porque o que o Senhor fez estava errado, não estava certo. O Senhor não fez direito. Se você entendeu o que eu estou lendo, eu vou repetir o versículo 4 de Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não é eu que escrevi isso aqui, não. Para pertencerdes a outro. Qual? Outro qual? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aí, vai ficar com o ressuscitado ou vai ficar com o outro antes da cruz? Antes da cruz foi o sacrifício de Deus morto em nosso favor. O que ressuscitou, ressuscitou para manter a nossa vida plena diante dele. E agora? É o espírito ou a carne? É o título dessa mensagem. Servimos a Cristo no espírito ou na carne? Vamos ver qual ordem que nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver qual é a ordem que nós temos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, olha o que dizem, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ah, pastor, aí está falando para a gente não conhecer o nosso irmão segundo a carne. Vamos continuar. E se antes conhecemos quem? Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré. Já agora, o que ele diz? Não conhecemos deste modo. Quem escreveu isso não foi eu não, meu irmão. É a palavra de Deus. Se não te mostraram, se não te explicaram, se não te ensinaram isso, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso é pregar aqui no YouTube, aqui no Facebook, para você aprender. Se o Espírito Santo te mostrar que é verdadeiro, tudo que nós estamos falando, olha, graça e paz para você. Que maravilha! Para terminar, meu irmão, para terminar, a gente vai ler um capítulo maravilhoso. Aliás, eu vou deixar para sexta-feira. Esse capítulo maravilhoso, deixar para sexta-feira. Nós vamos parar por aqui. Amém? Sei que você quer dormir, quer descansar, muitos chegaram do trabalho, estão cansados. Mas eu vou repetir aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Aí o 17 diz assim, ó. E assim, se alguém está em quem? Em Cristo. Cristo ressuscitado. Não é Cristo segundo a carne. Entenda o que está escrito em cima. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos esse mesmo Cristo segundo a carne, já agora, na graça de Deus, nos tempos atuais, não o conhecemos deste modo. Ele está falando isso lá naquele tempo, eu estou falando hoje. Que já não era para servir mais segundo a carne. Já não conhecemos deste modo. Aí o versículo 17 diz:
E se alguém está em Cristo, em qual Cristo? Ressuscitado. Nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novas. Que maravilha. Amém, meu irmão? Dete, graça e paz, minha irmã. Declaro tua vida abençoada. Estevão Paraquedista serviu comigo no 20 Belog PQDT. Que maravilha. Graça e paz, meu irmão. Declaro tua vida abençoada, meu querido. Oxa vida, me emocionei agora, entendeu? Oxa, que maravilha. Graça e paz, meu irmão. Dete, minha colega de trabalho, que maravilha. Gente, que bom saber que vocês estão assistindo, né? Então vamos continuar aqui, que eu estou terminando. O versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, Romanos capítulo, ou seja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Há quanto tempo, sem conhecer essa palavra, eu pensava que tudo se fez novo porque eu tinha aceitado Jesus, porque eu tinha parado de beber, porque eu tinha parado de fumar, porque eu tinha parado de fazer isso, e tudo tinha se feito novo. Sim, tudo se faz novo nesse sentido, mas a palavra aqui não está falando disso. A palavra aqui está falando das coisas antigas, eram as coisas que a lei praticava. Os sacrifícios, os bezerros, os bois, os cordeiros que matavam, as oferendas, a circuncisão. Todas as obras da lei, se você ler o capítulo acima, você vai ver que ele está falando de uma obra da lei, onde Cristo foi na cruz e aboliu. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então as coisas velhas da lei se passaram e agora se fez tudo novo. Nós estamos na graça de Deus, querido. Toma posse dessa virtude, toma posse dessa palavra. Nós estamos na graça de Deus. É para servir ao Cristo ressuscitado, é para servir ao Espírito. Cristo agora é Espírito dentro de nós. Cristo não é um pedaço de carne andando por aí. Cristo não é... Hoje nós estamos vivendo a graça de Deus. Se eu chegar a falar para você: Senhor, me cobre com teu sangue, eu estou transgredindo a palavra. Eu estou transgredindo a palavra de Deus. Se eu falar: Senhor, me cobre com teu sangue, você já está coberto. Você já está curado, você já está salvo em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Que maravilha. Como é que eu vou dizer: ah, Senhor, só o sangue, Jesus não tem mais sangue, ele já morreu. Ele já derramou o sangue dele, acabou. Ele agora é Espírito e vive dentro de cada um de nós. Receba essa palavra de vida no teu coração. Amém, meu irmão? Vamos servir a Deus no Espírito. Vamos servir Ele no Espírito, em Espírito e em verdade, como lemos em João 4,19. As coisas velhas se passaram, a lei se passou. Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, se passou. Ele morreu por nós e ressuscitou. Eu tenho que servir Ele agora do outro lado. É do outro lado. Se eu voltar a servir Ele antes da cruz, eu vou dizer que Ele ainda não morreu, eu vou dizer que Ele ainda vai à cruz, e o que Ele fez não serviu de nada. Que maravilha! Declaro uma excelente noite a todos, um bom sono, maravilhoso para cada um. Declaro você reinando em vida e na mais perfeita vitória. São 22 horas e 3 minutos. Deu aí mais ou menos 42 minutos de pregação. Um bate-papo, na verdade. Mas sexta-feira, se o Senhor assim nos permitir, estarei aqui a partir de 9h30, trazendo continuidade dessa palavra. Amém, meu irmão? Tenha uma excelente noite. Dê atenção aos seus filhos, dê atenção, esposa, a seu marido, marido, atenção à sua esposa, dê atenção aos seus filhos. Seja uma família unida nesse espírito, unido nessa palavra. É isso que eu declaro para todos, para você e todos que estão nos ouvindo. A distância. Essa palavra está chegando nos Estados Unidos. Chegou em Carolina do Sul, Orlando,
nosso amigo. Um abraço a todos. Eu declaro graça e paz para você. Amém? Até sexta-feira, 21h30. Um abraço a todos. Melhor noite, minha irmã. Eu recebo graça e paz.